Vamos então à terceira parte. Nós lemos aqui a instrução dos espíritos. Vamos ver aqui limites da reencarnação. Vamos dar uma olhada aqui nas palavras de São Luís. Isso foi psicografado em 1859. Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, a bem dizer, limites nitidamente traçados, tratando-se de envoltório que constitui o corpo do espírito, cuja materialidade diminui à medida que o espírito se purifica. Então, quanto maior é a elevação do espírito, mais purificado, mais etéreo é o seu perispírito. Então, quanto mais elevado, mais vai se diminuindo a materialidade do perispírito. Então, se está encarnado na Terra, como um missionário, como Chico Xavier, o Gandhi, ou Maria Teresa de Calcutá, vários missionários que estiveram na Terra, tinham o seu perispírito menos denso, mais etéreo, e uma energia que às vezes a gente vê as pessoas contando que o Chico tentava esconder a luz que emanava do seu tórax às vezes, né? E nós vemos pelas medições da NASA que ele tinha uma aura, né, em volta dele de 10 metros, né, de tamanho. Então a nossa é um dedo, 1 centímetro, e olhe lá, a dele era de 10 metros. Então a gente vê o quanto iluminado e quanto etéreo era o perispírito dele. É o que ele está dizendo aqui, cuja materialidade diminui à medida que o espírito se purifica. Em alguns mundos, em alguns mundos mais avançados que a Terra, ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e por consequência sujeito a menos vicissitudes. Então vamos lembrar que nós vimos nos capítulos anteriores que na casa do Pai existem várias moradas. Então, em outros mundos menos etéreos, é o que ele está colocando aqui, esse espírito é mais leve, é energia, é luz, tem muito menos matéria, é muito mais energia do que matéria. E sujeito a menos vicissitudes, porque as vicissitudes fazem parte da expiação. A expiação faz parte do domínio ou a influência maior do mal. Então nós temos hoje no nosso planeta de provas e expiações o domínio do mal. Por isso as vicissitudes, as expiações são muito dolorosas, são muito difíceis. A hora que estivermos num planeta de regeneração, que é o próximo passo para o nosso planeta, ele é um planeta intermediário, é um plano intermediário entre provas e expiações e o planeta feliz, né? Um planeta ditoso, como diz Allan Kardec. Então, no plano de regeneração, o mal ainda existe, mas ele não domina. Não é ele que domina, mas ele ainda existe. O bem é predominante, mas o bem não é o bem que domina tudo, ele é predominante. Então, continua a expiação de uma forma menos sofrida. As provas sempre, porque as provas nós vamos nos provar, para que possamos mudar de aula, mudar de degrau, digamos assim, mudar a aprendizagem. E a expiação, ela é menor, ela vai ser menos sofrida, porque o mal não predomina, ele existe, mas não predomina. E aí, num planeta feliz, nós já não temos o mal, nós já temos o bem em fase de aprimoramento, né? Desde, digamos assim, da fase 1, e ele vai seguindo num aprimoramento do bem. Não existe mais a dualidade do mal, né? Onde os sentimentos menos dignos possam ser aflorados a ponto de mudar o conceito de quem ali está. Essa influenciação, ela faz parte dos planetas primitivos, provas e expiações e regeneração. Ainda existe essa influenciação do nosso lado negativo.
a partir daí esse lado tem que estar limpo, senão não estaremos encarnados em planetas melhores ou em planos mais elevados. Em um grau mais elevado é diáfano e quase fluídico, então ele é energia, é luz, né, o espírito. De grau em grau desmaterializa-se e acaba por confundir-se com o perispírito. Então ele passa a ter um perispírito tão diáfano, tão etéreo, tão energia, que os dois, espírito e perispírito, passam a se confundir. Conforme o mundo sobre o qual o espírito é chamado a viver toma um envoltório apropriado à natureza deste mundo. Então nós iremos usar, digamos assim, né, entre aspas, o escafandro necessário para cada mar no qual estaremos mergulhados. Então aqui na Terra é essa vestimenta, é este corpo carnal que nos possibilita o estudo e o aprendizado. Num outro planeta, nós vamos usar um outro tipo, digamos assim, de vestimenta, para se adequar a este planeta, poder estudar, poder aprender nele. Nós vamos ver no livro Obreiros da Vida Eterna, né, um irmão extremamente elevado, me fugiu o nome dele agora, que é um nome diferente, que ele não consegue, mesmo ali no nosso lar, que é uma região, uma colônia mais aprimorada, né, de energias melhores, ele não pode se materializar ali de tão elevado que ele é. Ele apenas aparece, né, do busto para fora, do busto para cima, através de energias dos irmãos que estão trabalhando ali, como se fosse uma materialização. Eles usam as energias, como aqui na Terra se usa o ectoplasma do médium, e ele se materializa ali para poder dar uma palestra. E o Jerônimo explica para o André Luiz que o sonho dele é poder se melhorar a ponto de poder ir para Netuno, que é um planeta elevado, um planeta feliz, um planeta de luz. Então, quando esse espírito puder ir para Netuno, lá em Netuno ele será energia. Então, o corpo que ele vai usar para aquela região vai ser um corpo completamente diferente, um perispírito de energia, um perispírito de luz. Não cabe nem a nós devagarmos em relação a isso, mas vai se diluindo a matéria até que a gente volte a ser uma essência, volte a ser luz, ser só energia. O próprio perispírito sofre transformações sucessivas, eteriza-se mais e mais até a depuração completa, que constitui os espíritos puros. Se mundos especiais são destinados como estações aos espíritos muito avançados, estes não são ligados a eles como nos mundos inferiores. A cada tipo de mundo, um tipo de ligação, um tipo de encarnação, né, e um tipo de perispírito, digamos, amoldado para aquele mundo, para aquela energia no qual ele vai estudar e vai aprender. O estado de desprendimento em que os espíritos se encontram permite-lhes transportarem-se a todo lugar onde os chamem as missões que lhes são confiadas. Então, vai depender do estado do espírito para que eles possam realmente trabalhar e serem missionários, mas às vezes eles precisam de muita preparação para isso. Vamos lembrar o livro Renúncia, onde Alcione pede para o seu mentor que ela quer encarnar na Terra para ajudar os entes queridos que ainda estão presos, né, nos sentimentos menos dignos na Terra, e ele coloca para ela que ela corre o risco, porque a Terra é muito densa, ela pode acabar como o pássaro preso no visgo, acabar ficando presa aqui por algum tempo. E ela fala que tudo bem, ela vai correr o risco. E para isso, ela precisa se preparar 10 anos. Ela fica 10 anos adensando a sua energia, baixando a sua vibração para poder encarnar na Terra, de tão elevado que ela é. Então a gente vê, pode e vem em missão, como o caso de Alcione, mas precisa se preparar, se densificar, baixar a vibração para poder
encarnar num corpo tão primitivo como é o nosso aqui na Terra e poder adensar a sua energia para influenciar um perispírito tão denso como é o perispírito que nós temos aqui na Terra. E é esse perispírito denso que vai dar as normas e vai montar o corpo para o reencarne. Então, por isso, precisa de todas essas densificações e dessas acoplagens. Considerando-se a encarnação do ponto de vista material, tal como acontece na Terra, pode-se dizer que é limitada aos mundos inferiores. Perdão. Assim, depende do espírito libertar-se dela com maior ou menor rapidez, trabalhando para a sua depuração. É de se considerar também que no estado errante, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito tem relação com a natureza do mundo a que está ligado, por seu grau de evolução. Então, na erraticidade, que é no plano espiritual, onde há necessidade do reencarne para aprimoramento, para aprendizado, que é o estado errante, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito tem relação com a natureza do mundo a que está ligado pelo seu grau de evolução. Ele vai estar no plano espiritual ligado no seu grau de evolução ao mundo ao qual ele está ligado para aprendizado. Então nós vamos ter na crosta da Terra, na volta da Terra, os postos de socorro, as colônias, o umbral grosso, umbral médio, abismo, toda esta região está ligada com espíritos que estão ligados com o estudo e aprendizado da Terra. Né? Nos outros planetas, eles vão estar com o plano espiritual ligado a eles, ao evoltório, à energia aos quais eles pertencem. De novo, cada macaco no seu galho, cada um conforme o seu merecimento, a sua sintonia, a sua vibração energética. Assim, na erraticidade ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, conforme seja mais ou menos desmaterializado. São Luís, Paris, 1859. Então, quanto menos denso for o nosso perispírito, o nosso espírito, maior é o degrau que estaremos no plano espiritual. Então, a nossa felicidade ou infelicidade está ligada à nossa vibração, à nossa energia e ao nosso grau evolutivo. Necessidade da encarnação. Então, nós vamos ver aqui, né, as colocações do Kardec. A encarnação é uma punição e apenas os espíritos culpados estão sujeitos a ela? Kardec pergunta. A resposta: é necessária a passagem dos espíritos pela vida corporal para que possam cumprir, com o auxílio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É também necessária por eles mesmos, porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda no desenvolvimento da inteligência. Então, é necessária a passagem pela vida corporal, para que possam cumprir com o auxílio de uma ação material os desígnios cuja execução Deus lhes confia, para realizar aquilo que precisamos realizar interagindo com os outros e aquilo que precisamos realizar para o nosso crescimento e para o nosso aprendizado. É também necessária por eles mesmos, porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda no desenvolvimento da inteligência. Esta atividade que estamos desempenhando na Terra para a intercessão e intercâmbio com outros espíritos encarnados e desencarnados também faz com que desenvolva a nossa inteligência, e se nós usarmos tudo isso para o nosso bem, para a nossa reforma íntima, estaremos nos aprimorando e nos modificando, utilizando toda essa experiência e, digamos assim, esse palco montado, essa peça de teatro no qual nós representamos um papel, nós usamos isso para podermos crescer, melhorar, aprender e voltarmos para o plano espiritual melhores, para que possamos representar papéis melhores na nossa próxima apresentação nesse palco.
Deus, sendo soberanamente justo, deve agir igualmente com todos os seus filhos. Por isso, dá a todos um mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Somos todos criados simples e ignorantes, temos todos o mesmo caminho pela frente. Nós vamos utilizar este caminho pelo nosso livre-arbítrio da forma que nós quisermos. Vamos aproveitar ou não este caminho. Vamos usar esse caminho por um crescimento rápido ou vamos usar esse caminho para expiações difíceis num crescimento lento. A escolha é nossa. São as nossas atitudes e principalmente o aprendizado através das leis de Deus, né? E a que nós sentimos mais é a de ação e reação, onde nós recebemos na mesma hora de volta aquilo que nós colocamos, porque nós estamos mergulhados no fluido de Deus. Como André Luiz coloca na Evolução em Dois Mundos, nós estamos mergulhados no hausto, na energia de Deus, né? Como os peixes estão mergulhados na água. Então, tudo que nós emanamos, tudo que nós colocamos nesse fluido cósmico, que nós pensamos, sentimos, falamos, realizamos, são energias que nós estamos colocando nesse fluido cósmico. Esse fluido cósmico devolve para nós na mesma intensidade, na mesma energia, na mesma potência, na mesma intensidade. Então, nós recebemos de volta tudo aquilo que nós emanamos. É a lei de ação e reação. Faz parte das leis de Deus e nós estamos mergulhados na energia de Deus. Por isso que Deus é onipresente e onisciente, porque nós não estamos fora dele, nós estamos dentro dele. Porque na criação, se Deus tivesse criado o mundo e o homem fora dele, seriam coisas separadas, né? A energia que é maior, que a gente chama de Deus, e as energias periféricas. Não, nós não estamos separados, nós estamos mergulhados dentro da energia de Deus. Por isso que ele está dentro de nós, porque nós estamos mergulhados nele. A hora que nós nos interiorizamos, se isso for bem feito, se isso for feito com sentimento, com amor, realmente com a vontade e o desejo de nos comunicarmos com Deus, nós entraremos automaticamente em contato com o fluido cósmico no qual nós estamos mergulhados e entraremos em contato com o Pai, através do nosso irmão maior, que é o Mestre Jesus, ou através dos seus trabalhadores, a mesma coisa, mas nós entraremos em contato, receberemos o auxílio de todos os irmãos que estão à nossa volta. A gente precisa entender essa energia, que nós somos energia e estamos mergulhados dentro da energia de Deus. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. E Deus não é injusto. Deus é justo e misericordioso. Nós é que não temos capacidade de entender o seu infinito amor. Mas a encarnação não é para todos os espíritos, senão um estado transitório. O tempo que nós passamos aqui é um estalar de dedos na nossa existência, porque nós somos imortais. É uma tarefa que Deus lhes impõe em sua entrada na vida, como primeira prova do uso que farão de seu livre-arbítrio. Como primeira prova do uso que faremos do nosso livre-arbítrio. E olha o que nós estamos fazendo com o nosso livre-arbítrio. Olha o tamanho da encrenca, o tamanho da caca que nós estamos montando aqui nesse planeta. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo, transpõem rápida e menos penosamente os primeiros graus de iniciação e gozam mais cedo do fruto dos seus trabalhos. Aqueles, ao contrário, que fazem um mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam seu progresso. Por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnar. E é aí que a encarnação torna-se um castigo. Pela lei de ação e reação, conforme o tamanho das bobagens que nós estamos fazendo, nós vamos reencarnar para limpar. Aí, se a gente suja de novo, a gente reencarna para limpar e fica no modo contínuo. E aí sim a reencarnação passa a ser um castigo pelo nosso livre-arbítrio. É a nossa escolha, não tem nada a ver com Deus. Tem a ver conosco.
Pois a hora que a gente começa a limpar e para de sujar, a gente começa a só limpar, a gente começa a aprender, começa a crescer, é que nem aquele balde cheio de lama que vai pingando água limpa, vai chegar uma hora, vai demorar, vai, mas vai chegar uma hora que o balde vai ficar limpo. Mas se a gente junto com a água limpa coloca mais sujeira, não adianta, vai passar milênios e a água vai continuar suja, é uma escolha nossa, é o nosso livre-arbítrio. Nós precisamos entender isso e parar com esse moto contínuo de ir e vir repetindo sempre os mesmos erros. Vamos aprender, modificar e começar a ter erros novos, porque nós vamos continuar errando. Mas se nós aprendermos com os erros, esses erros são justificados, eles têm significado. Eles estão servindo para o nosso aprendizado. E aí aquele erro a gente não comete mais, vamos cometer outros. E assim nós vamos crescendo, aprendendo e melhorando. O problema é ficar estacionado, cometendo os mesmos erros ali, rodando, perdendo energia, perdendo encarnações que nem o cachorro em volta do rabo sem sair do lugar. Esse é o nosso problema. Uma nota. Uma comparação vulgar fará que melhor se compreenda esta diferença. O estudante só chega aos graus da ciência depois de ter percorrido a série de classes que a ela conduz. Essas classes, seja qual for o trabalho que exigem, são um meio de se chegar ao fim e não uma punição. O estudante laborioso abrevia o caminho e nele encontra menos espinhos. Outra coisa ocorre àquele cuja negligência e preguiça obrigam a repetir certas classes. Perdão. Então essa explicação é muito clara. Quando a gente não aprende a lição, repete de ano. Isso não é castigo. Isso é necessidade para o aprendizado. Não é trabalho da classe que é uma punição, mas a obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Assim ocorre ao homem na terra. Para o espírito do selvagem, que está quase no princípio da vida espiritual, a encarnação é um meio de desenvolver sua inteligência. Mas para o homem esclarecido, no qual o senso moral é amplamente desenvolvido, o que é obrigado a repetir as etapas de uma vida corporal cheia de e que é obrigado a repetir as etapas de uma vida corporal cheia de angústia, quando já poderia ter chegado ao fim, a encarnação é um castigo. Nela, pela necessidade que ele tem de prolongar sua estada nos mundos inferiores e infelizes. Aquele, ao contrário, que trabalha ativamente para o seu progresso moral, pode não apenas abreviar a duração da encarnação material, mas transpor de uma só vez os graus intermediários que os separam dos mundos superiores. Depende de nós. É o nosso livre-arbítrio, é a nossa escolha. Nós escolhemos fazer do limão uma limonada ou ficar chupando limão azedo e reclamando, e chiando, e ó dia, ó azar, ó vida, ó, coitadinho de mim, se vitimizando por séculos, séculos e séculos e séculos, indo e vindo. A escolha é nossa. Ou nós mudamos tudo, fazemos uma limonada com o limão que nos é apresentado, aprendemos e mudamos. Vamos mudando, vamos crescendo, vamos evolvendo, vamos subindo, aprendendo, crescendo, melhorando. A escolha é nossa, sempre. A escolha é nossa. Os espíritos não poderiam encarnar-se senão uma única vez no mesmo globo e cumprir suas diferentes existências em esferas diferentes? Essa opinião só seria admissível se todos os homens da Terra estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. E não estamos. Aqui na Terra nós temos desde o espírito primitivo que está começando na Terra, no plano de provas e expiações, com espíritos extremamente elevados que já estão saindo da Terra e indo para outros planos mais elevados. Tem de tudo aqui no nosso planeta.
as diferenças que existem entre eles, desde o selvagem até o homem civilizado, mostram os graus que são chamados a superar. A encarnação, além disso, deve ter um fim útil. Ora, qual seria esse fim nas encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem proveito para eles e para os outros? Deus, cujas leis são todas soberanamente sábias, não faz nada inutilmente. Para a reencarnação no mesmo globo, quis que os mesmos espíritos, entrando novamente em contato, tivessem oportunidade de reparar seus erros recíprocos. Levando-se em conta suas relações anteriores, quis, por outro lado, fundar os laços de família sobre uma base espiritual e apoiar numa lei da natureza os princípios de solidariedade, fraternidade e igualdade. Nós vamos ver nos livros de André Luiz, psicografados pelo Chico Xavier, as explicações pelas desigualdades, pelas diferenças. Nós vemos um livro maravilhoso que é Entre a Terra e o Céu, o desencarne, né, do Júlio com 8 anos, todo o processo de reencarne dele de novo, aí ele desencarna com 2 anos, e aí todo o processo do reencarne dele de novo, e a gente vai entender o porquê disso. Nós vamos ver lá a casa da bênção, que é um lugar no plano espiritual onde as crianças estudam e se preparam para voltar, e onde se preparam as mães, onde se dão cursos, se dão aula para as mães, e é onde as mães se reencontram com os filhos desencarnados. É um livro lindo, que vale a pena ser lido, e a gente vai entendendo a misericórdia de Deus, como essa justiça funciona, o porquê das coisas, o porquê da necessidade, principalmente de espíritos que fizeram a grande besteira de tirar a vida com as próprias mãos. Não só nós, infelizmente, a maioria de nós é suicida inconsciente através da má alimentação, dos maus hábitos. Mas aqueles que são suicidas conscientes, que realmente buscam no suicídio encerrar a vida, esses têm uma dificuldade maior para ir refazendo o perispírito. Então precisam de encarnações sucessivas e curtas para ir recuperando o perispírito até eles terem condições de ter uma reencarnação um pouco maior. Não dá para estender aqui no nosso estudo do Evangelho. Leiam a obra de André Luiz, principalmente leiam na ordem que ela foi escrita, para acompanhar o aprendizado do André Luiz, porque é um curso maravilhoso de Espiritismo. Vamos continuar no próximo capítulo.